Podemos? Muito bom, Dali concurseira, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, por aqui o seu Cláudio Feitosa, Direito Administrativo já na área, e hoje estamos juntos para tratar dos aspectos mais importantes de Direito Administrativo envolvendo nossa banca, não é? Dali Consulpan, ela, você sabe, tem feito diversos tipos de concursos públicos, especialmente concursos municipais, foi feito no passado e a tendência é que continue. Veja, por exemplo, aqui próximo no Eusébio, concursos também para MP. Vamos comentar diversos concursos realizados e ainda mais fazer algumas questões de prova envolvendo o direito administrativo para a gente perceber exatamente como os assuntos podem ser abordados, tá? Antes de a gente continuar, vamos fazer aqui uma chamada rápida para saber quem nos acompanha no chat. Coloca o boa noite no chat e diz que cidade você nos acompanha a partir de agora. Coloca no chat e o pessoal vai chegando, enquanto o pessoal faz a chamada, dá o ok do boa noite. Deixa eu me apresentar, o meu nome é Cláudio Feitosa, sou professor de Direito Administrativo, área que também advogo aqui em Fortaleza, em diversos cursos presenciais e também online, e tenho uma satisfação de fazer parte da equipe de professores do IB Concursos, desde 2020, 2021, me recordo, ainda na pandemia, quando recebi o convite de integrar aí o seleto grupo de professores do curso que mais aprova o interior do estado do Ceará, e mais uma vez, pela primeira vez em 2025, juntos aqui. Então, já vejo o pessoal, por exemplo, eu vejo a Aldelite, boa noite, Tianguá, boa noite, Gil Souza também de Tianguá, Janelson Pereira, Viçosa do Ceará, muito bom, muito bem, Valdirene Borges, boa noite, Ibiapina, veja, pessoal do estado do Ceará todinho visualizando, nos acompanhando nessa live importante de start dos trabalhos envolvendo o direito administrativo, né? Supan Altaneira, Ana Maria de Altaneira, aquele abraço grande também, Neto Araújo, Tiangá Gleice, Ana Rosa de Farias Brito, Bajara Ana Clara, é o Ceará todinho, Major, juntos hoje, nessa quarta-feira, nessa live, ao vivo, agora, né? Tudo valendo exatamente a 19h09, Bajara também, Ana Clara Silva. Meus amigos, material vocês já receberam, e aí contém as questões que utilizaremos hoje, né? Inclusive, na sequência, eu vou, na hora de resolver, vou colocar e vou incrementar, tá? Eu vou colocar alguns cards, alguns mapinhas mentais, porque essa live, especialmente para você que está começando ou retomando os estudos envolvendo direito administrativo. Esse é o nosso ponto de partida. Esse é o nosso ponto que a gente vai esclarecer alguns dos assuntos, para colocar alguns pingos nos is e já perceber que assuntos são mais cobrados pela Consulpan, inclusive a abordagem. Porque, não sei se vocês sabem, estudar para concurso não é simplesmente estudar. Estudar para concurso, para passar, é estudar de forma direcionada, porque assim você vai perceber assuntos que mais caem, assuntos completamente que as bancas não gostam de cobrar e nem cobram, e que você não precisa se preocupar, e que você vai colocar sua energia naquilo que é mais tendência e na forma como normalmente as bancas gostam de cobrar. Essa é a ideia de participar de um curso preparatório direcionado com a banca, para a nossa banca Consulpan. E esse é o nosso desempenho, né? A gente visualiza, inclusive, Leonardo, se estiver no comando aí, já coloca exatamente aí a prova, né? Exatamente a demonstração do nosso curso, as diversas aprovações que nós tivemos recentemente, já em 2025 e também. Veja aí, nessa semana, nessa última quinzena, o pessoal lá de Olinda, do Ceará, aqui, em primeiro lugar, lá de Nova Olinda, que eu digo, primeiro e segundo, meu amigo, fechou a conta aqui nesse grid. E, além disso, outras aprovações no decorrer do ano, e 2025 está só começando e prometendo, hein? Diversos e outros concursos também. Isso porque a gente visualiza com um trabalho direcionado, envolvendo a apostila para a banca Consulpan, questões 2023, 24 e 25, essa é a nossa ideia nesse ano, de visualizar os pontos mais importantes. Então, por isso que tudo leva ao nosso resultado, não é simplesmente apresentar algo sem ter resultado, é exatamente partindo do resultado e falar para você o quanto vale a pena a gente continuar juntos nesse encontro para aprovação ainda em 2025.
Beleza? Bom, tá aí, ó, exatamente era que eu queria chegar. Olha aí, ó, ao nosso ranqueamento, só para citar aqueles que subiram não pode, mas cá para nós, meu amigo, é passar dentro das vagas para ser convocado em breve. Eu não é. Primeiro, ótimo, segundo também, mas, meu amigo, é passando, sendo servidor público e colhendo exatamente as vantagens de ser servidor público, a gente sabe o quanto ainda é interessante a área pública comparativamente com a área privada. A gente sabe disso intuitivamente ou visualizando alguns dos colegas, né, familiares aprovados no serviço público, né? Beleza? Bom, e é que você está percebendo, a gente tem, hoje o nosso estaca zero, nosso início, nosso convite, mas quero que você continue até aqui, porque já vou te chamar para um curso que aí sim a gente começa na próxima semana, falando exatamente sobre esse todo edital em 2 dias, meu amigo? E o Nato perguntou, topo na hora, desafio, todo edital com o Supan em 2 dias. E por que é que dá para fazer isso? Mas nem saiu ainda o meu concurso, por que dá para fazer isso? Leonardo, coloca lá naquele primeiro card, naquela primeira slide, com as matérias que caem em direito administrativo. O primeiro ponto que eu quero começar lá de hoje, para a gente já começar com as questões, visualizando alguns desses pontos, é que não importa o concurso. Não importa, eu digo até o cargo. De forma invariável, gente, esse é o programa, esse é o conteúdo programático, direito administrativo da Consulpan. Não muda. É invariável. Então, independentemente se o seu concurso é para a Autarquia Municipal de Trânsito Aquiraz, ou para Monsenhor Tabosa, ou para qualquer outro município no CRAP, não importa se é Consulpan, meu amigo, em direito administrativo, e eu até estico, viu? Até estendo isso para alguns outros ramos do direito também, mas até estico que, invariavelmente, é essa programação. Esse é o conteúdo programático. Não tem novidade. E olha que dessa brincadeirinha assim, de estudar a banca, a gente já está juntos aqui no IP desde 2021. E nunca mudou. É invariável. Por isso que dá para visualizar um curso intensivo para visualizar todo o edital em 2 dias. Mas, Clóvis, nem saiu o edital, mas é por conta disso, exatamente dessa previsibilidade, tá? E só adiantando, isso vai acontecer na próxima semana, no dia 23 e 24, uma quarta e quinta-feira, exatamente como nós começamos hoje, no mesmo horário, 2 horas em cada dia. Olha, e vai ser massa, destacando esses pontos mais importantes. Mas até lá, eu vou te mostrar exatamente esses conceitos iniciais do direito administrativo com as questões. Vamos para as questões. O Gil Souza pergunta, professor, é certo o concurso ter a maioria das vagas e ter só cadastro de reserva? Pois é, Gil Souza, acontece isso em alguns entes. E eu digo para vocês, não só nos municípios. E se eu te disser que tem ainda alguns concursos que nem vagas têm. Assim aconteceu, por exemplo, Gil, domingo agora, prova para servidores do Ministério Público, sabe? Tinha um cargo lá chamado técnico ministerial, sem vagas. Não havia vagas, só cadastro de reserva. Então, sim, é possível. Eventualmente, um concurso sair com vagas efetivas e a maior parte de CR de cadastro de reserva. Por quê? Porque é possível concurso só com cadastro de reserva. Como aconteceu agora, imagine só, hein? Para o Ministério Público, mas assim aconteceu. Beleza? Bom, eu vou destacando daqui, ó, enquanto os próximos concursos, Farias Brito, exatamente, falei, você tem uma Farias Brito, Tianguá, isso que eu deixo também muita gente aqui de Tianguá, Tauazinho, Eusébio, aqui próximo, concursos que estão próximos a sair, Juazeiro e Có também. E aí, a Mauriti, também de Cedro, e ela no Pernambuco, né? Muito bom, Leonardo. E aí, veja, muito bom. Beleza, joia. Meus amigos, vamos fazer o seguinte, então, vamos começar com as questões, e aí a gente volta já falando do nosso imersão, do nosso desafio, meu amigo, desafio direito administrativo em 2 dias, tá? Beleza, Leonardo? Vou escolhendo por aqui, então, a partir de agora, as nossas questões. Muito bom, muito bem. Joinha, gente, tranquilo? Se tiver tudo joinha, no ponto para a gente começar, então, as questões, resoluções de questões. Vamos nessa e vamos juntos. E aí já vamos combinar o seguinte, eu vou desejar a participação de vocês, para quem está recomeçando, mesmo iniciando, sem problema se errar, a gente pode, eventualmente, ter o treino duro agora para ser fácil mais na frente, então fazer juntos, conferir o gabarito juntos,
da lista de questões da aula de hoje. Muito bom. Vou destacando, então, aqui, ó, abrindo, então, a nossa programação. Muito bom. Enquanto aparece para vocês. Joia. Joia. Vamos lá. Caderno de questões, exatamente esse caderno de questões que vocês receberam hoje, não é? Nós temos aqui 9 questões da nossa banca, algumas, inclusive, agora já de 2025, como a primeira questão da nossa lista, está na tela, diz o seguinte, olha, se é evidente, a questão vem com um textozinho, com suponha muito dessas, coloca às vezes um trechozinho, e aí na sequência pergunta objetivo sobre o ponto. Então ele diz, se é evidente que o sistema jurídico assegura aos particulares garantias contra o Estado em certos tipos de relação jurídica, é mais evidente ainda, ó, é mais evidente ainda que, como regra, deve-se respeitar o interesse coletivo quando em confronto, vou destacar, hein? Deva respeitar-se o interesse coletivo quando em confronto com interesse particular. Isso é fundamental, porque ele pergunta: a existência dos direitos fundamentais não exclui a importância, a densidade desse princípio. Fechou aspas, isso é um grande autor, José dos Santos Carvalho Filho, mas em pergunta, na sequência ele pergunta, o trecho acima, né, o excerto acima, o autor refere-se a que princípio? E aí, coloca no chat como é que você gabarita a primeira questão. Esse trecho em que o interesse coletivo deve predominar sobre o interesse específico, o interesse particular, isso equivale, já fez aqui a Rosana gabaritando com letra B de Dali, o Janelson foi lá na impessoalidade, Gabriel na letra D, muito bom, observe só. Quando se fala do direito administrativo, esse é o ramo do direito que vai se preocupar com o jeito do poder público de exercer suas atividades. E todo mundo sabe que o jeito do Estado de trabalhar, de exercer suas tarefas, é completamente diferente dos empresários, das empresas, das lojas, dos particulares de um modo geral. E o Estado tem essa forma diferente e peculiar de exercer suas atividades, porque ele tem um jeito específico fundamentado em duas ideias. Uma das ideias é o que a questão está perguntando diretamente, que é o princípio da supremacia, veja só, princípio da supremacia do interesse público frente ao particular. Dessa ideia de que o interesse coletivo deve respeitar-se quando em confronto com o particular, deve sobressair quando em confronto com o particular, é uma das razões pelas quais a gente diz que o Estado tem um agir de autoridade, que os particulares, nós, não temos nas nossas relações. Tanto é verdade que, por conta do interesse público predominar sobre o interesse particular, nós temos, por exemplo, uma desapropriação. Quando o poder público, quando o Estado visualiza naquele local a condição e um ambiente ideal para a construção de um hospital, ele pode, então, retirar as pessoas que moram lá. E não é qualquer direito que a gente está falando, hein? Já falamos de direito de propriedade, direito importantíssimo que pode ser sacrificado o interesse da pessoa em benefício das pessoas, da coletividade. Porque um hospital funcionando, ele vai atender e vai beneficiar muito mais a coletividade do que aquela propriedade em si, é ou não é? E assim acontece com diversas áreas. Você pode estar lembrando aí na sua cidade, determinada propriedade particular que foi afetada, porque o poder público estava fazendo uma obra. Isso se deve por conta da supremacia do interesse público frente ao particular. Então, voltando, o poder público tem uma forma diferente de agir. Confere. Qual é o nome dessa forma diferente de agir? Observe o card, ó. A forma diferente de agir recebe o nome de regime jurídico administrativo. Esse é um nome pomposo, sabe, diferente para dizer exatamente o que eu mencionava há pouco, o jeito do poder público de exercer suas atividades. E esse jeito se deve a dois princípios. Deixa eu tentar aumentar aqui para você visualizar até melhor. Princípio da supremacia do interesse público frente ao particular. Esse é o princípio que deve e estabelece para o poder público vantagens. Sabe aquele agir de autoridade do Estado, com uma desapropriação? Porque desapropriação, ó,
é uma espécie exatamente dessas prerrogativas, sabe? Desses privilégios, vantagens que o poder público tem nas relações com particulares. E aí, além do poder público ter vantagens, desapropriação, poder de polícia, também tombamento, sabe? Diversas vantagens. Essas situações, elas são equilibradas com uma série de sujeições, que são restrições. Aqui aparece, às vezes, uma expressão que a gente não usa no dia a dia, mas é que aparece em prova. Sujeição é o mesmo que restrição. E só para fechar aqui, gente, essas restrições se devem a esse outro princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração. Quer dizer, o poder público pode muito, mas não pode fazer de qualquer jeito, porque existem restrições. O poder público pode agir de várias formas, com agir de autoridade, mas não pode fazer de qualquer jeito. E isso acontece porque o poder público, quem administra o hospital, não é dono dele. Quem administra a escola não é dono da escola. A escola pública, o hospital público, evidentemente. Isso porque o interesse público não está à disposição da administração. Se aquilo não está à minha disposição, eu não posso fazer de qualquer jeito. Não é. Eu não posso fazer de qualquer modo. Então, a gente tem duas características que são as, digamos, responsáveis pela forma peculiar, diferente, do poder público agir. É o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade. O que é que eu quero que você lembre daqui para frente, porque várias questões com o Supan já cobraram isso. É que o princípio da supremacia, concede ao poder público o quê? Prerrogativas, privilégios, o agir de autoridade. E esse outro princípio, equilibrando a coisa, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele concede à administração pública uma série de sujeições. E, Clóvis, perguntinha, você me deu exemplo de prerrogativas. Desapropriação, poder de polícia. Me dá um exemplo de sujeição, na hora, Major, concurso público. Licitação. Uma empresa privada, a gente sabe, contrata quem desejar, contrata parentes, está tudo certo. O dono da loja, ele decide como vai fazer na sua loja. Mas, como eu disse, no hospital não é assim. Ele não é dono daquilo que administra. Na escola, escola pública não é assim. Ele não é dono daquilo que administra. Por isso que tem uma série de limitações, sujeições, decorrentes desse princípio. Então, voltando para a questão, repare, ele coloca no texto, se é evidente que o sistema jurídico, as regras, asseguram aos particulares, nós, contra o Estado, em certos tipos de relação jurídica, é mais evidente ainda que, como regra, deve-se respeitar o interesse coletivo, interesse público, quando em confronto com o interesse particular. Essa ideia decorre, gabarita comigo, princípio da supremacia do interesse público frente ao particular. Primeira questão, gabarita comigo, letra D de Dali, princípio da supremacia do interesse público frente ao particular. Só para você perceber, ele até cita ainda o princípio da indisponibilidade do interesse público, mas esse princípio é o que concede, digamos, as proteções ao administrado. O que ele quer agora é qual que deve pautar a superioridade do interesse coletivo frente ao interesse particular. Beleza? Primeira, portanto, letra D de Dali. Primeira letra D de Dali. Relação vertical, perfeito, Rosana. O poder público ele interage com a gente, uma relação assim, está aqui ele, e está aqui nós, determinando coisas que a gente nem concorda, mas são determinações dele. Por quê? O interesse público, na qual ele representa, deve predominar sobre o interesse particular. Tudo certo? Tranquilo? Se tiver joinha, joinha, deixa na tela os joinhas para a gente seguir, já puxando a próxima questão, a questão 2. E aí veja um detalhe, viu? Todos os assuntos do direito administrativo, muito bom, todos os assuntos do direito administrativo que estarão previstos na sua prova, ou eles decorrem da supremacia, ou eles decorrem da indisponibilidade. Quando a gente fala em estudar, por exemplo, a desapropriação, é uma vantagem. Cláusulas exorbitantes, olha o palavrão aqui, o juridiquês, Cláusulas exorbitantes são prerrogativas que o poder público tem.
Por sua vez, quando eu digo que o poder público tem que fazer concurso público, tem que fazer licitações, são exemplo de sujeições. Muito bom, joinha na tela, Ana Rose também, ou não? Ana Rose? Rose? Ana Rose. Vamos avançar, vou puxar já a segunda questão, essa envolve princípios, e a segunda questão diz o seguinte, sobre um outro assunto agora, hein? Sobre poderes administrativos. Atenção, no que concerne aos poderes administrativos, assinale a alternativa, e aí, meu amigo, só isso aqui, acredita em mim, já pega muita gente. Pedir para marcar incorreta, o examinador sabe que ali ele vai ter 10, 20% de questões, pessoas que, mesmo conhecendo o assunto, erram na hora de fazer a assinalação. Porque isso acontece, não acontece com a gente em casa, fazendo as questões, uma desatenção temporária, mas suficiente para errar uma questão. Então, com a minha sugestão, sempre quando for para marcar uma incorreta, você já vai fazer um grifo com aquela caneta, sabe? De forma diferente que seja, para você, quando olhar o símbolo, seu cérebro sempre lembrar do que a questão quer, o comando da questão, e ele pede aqui para marcar a incorreta, eu jamais vou esquecer disso. Eu olho para aquele símbolozinho, beleza, aqui é para marcar diferente, para marcar alternativa excepcional, para marcar alternativa incorreta. Sobre poderes administrativos, então, letra A diz, o poder hierárquico tem como objetivo, dentre outros, o de editar atos normativos internos para ordenar a atuação de seus subordinados. Ô, Cláudio, estou chegando agora, poderes administrativos, você está querendo falar, não é de poder judiciário, não é de poder executivo, não. Esses poderes, eles são visualizados, as suas funções e sua organização, lá no direito constitucional. Esses poderes que a gente está falando agora, e vai falar mais na sequência, são instrumentos que têm administração pública, que tem um órgão, que tem uma autarquia para poder desempenhar as suas atividades. Sem esses poderes, a administração pública fica de mãos atadas, sabe? Não consegue dar conta do recado, ela não consegue desenvolver as suas tarefas. Você já pensou se, eventualmente, a administração pública descobrisse um flagrante, por exemplo, que um certo servidor está pedindo propina para não realizar as suas ações, e ela, a administração, não pudesse fazer nada. Só tivesse necessariamente que levar a questão para a justiça. Olha que coisa. E a administração, ao contrário, ela tem essa ferramenta. Porque para o interesse público não é interessante servidor corrupto continuar trabalhando. Então, a administração ela tem um instrumento para isso. Isso é um poder administrativo, chamado, nesse caso, de poder disciplinar. Por outro lado, se determinado estabelecimento, um mercantil, um mercadinho, vende produto vencido, mais barato, mas vende produto vencido, isso pode estar atingindo o interesse público. E a administração, ela deve prevalecer, fazer prevalecer o interesse público, lembra lá, sobre o interesse do comerciante de negociar. Então, a administração pública, ela pode, pelos seus órgãos competentes, inspecionar o mercantil, constatando o produto vencido, fazer a apreensão do mercantil e aplicar, eventualmente, até mesmo multa. Esse poder administrativo já não é o disciplinar. Esse poder administrativo é o poder de polícia, poder de polícia. Para ficar melhor, observe, então, quais são, olha esse mapinha mental. Esses são os poderes administrativos, cada um deles, sabe, a ser utilizado quando o interesse público, determinado interesse público, estiver precisando ser tutelado, protegido, ou necessitando que o poder público reprima quem esteja violando o interesse coletivo. São esses os poderes administrativos. Acompanhe comigo, ó. Poder hierárquico, poder normativo regulamentar, poder disciplinar e o poder de polícia. Esses são os 4 poderes administrativos que todas as bancas mencionam, e alguns também falam de poder vinculado e poder discricionário. Mas vamos se concentrar aqui nesses 4 poderes administrativos. Por quê? Porque a questão, ela cita uma série desses poderes. E ele quer a falsa. E olha o que diz a letra A. O poder hierárquico é o poder que tem a administração de baixar, editar atos para organizar, ordenar
atuação dos seus subordinados. E isso é muito hierarquia. Afinal de contas, dentro de um órgão público, uma escola, nós temos lá o diretor organizando as suas repartições, organizando a repartição, determinando as divisões, as atribuições e quem realizará. Isso é poder hierárquico. E ele está bem direitinho com o que está dito aqui no mapinha mental. O superior fiscaliza, avoca, revisa, delega e ordena. Olha como ele fala aqui, ó, e ordena. Percebe? Letra B, o poder disciplinar é distinto do poder punitivo do Estado. Com certeza. O poder disciplinar é aquele poder que vai ter a administração para instaurar um processo para aquele servidor corrupto, aplicar uma demissão, por exemplo. Já o poder punitivo do Estado, chamado jus ou ius puniendi, é o direito que tem o Estado de aplicar sanções penais. E nesse caso, meu amigo, no jus puniendi, não é demitir o servidor, não, é prender. É prender. Isso é o ius puniendi, isso é o jus puniendi. Então, o poder disciplinar é um poder administrativo. O jus puniendi é o direito de punir e aplicar, naturalmente, sanções penais. Então, não se confundem. A demissão não se confunde com a prisão. Por isso, ele quer a falsa, já pulei também, ó. Então, está valendo o que diz a letra A, está corretinha. Letra B também. Letra C, os poderes administrativos, ele diz, são renunciáveis e, desta forma, são obrigatoriamente exercidos. Não sei se você concorda, mas relendo esse item, dá uma sensação de que existe um tilt. Porque como é que algo é renunciável? Eu estou abdicando, eu, administração pública, eu estou abdicando, renunciando, de punir meu servidor infrator. E, ao mesmo tempo, é obrigatoriamente exercido. Percebe que tem um choque de ideias? E isso está falso. Está falso porque o correto seria falar como, Clóvis? Seria falar que os poderes administrativos são irrenunciáveis. A administração não pode abrir mão de um instrumento que é dado a ela para proteger o interesse público. Porque o interesse público, gente, é a razão de ser a administração. Se a administração pública abre mão disso, para que existe a administração, então? Então, o interesse público, ele é irrenunciável. Os poderes administrativos são irrenunciáveis e não renunciáveis, e é só isso. Resposta, portanto, letra C, porque a letra D diz: o poder disciplinar alcança particulares sujeitos à disciplina interna da administração. Aí sim, está valendo também. O poder disciplinar é o poder que tem a administração para punir servidores, como eu disse, instaurar um processo, sabe, quando aquele servidor é infrator, e desse processo poder resultar diversos tipos de sanções, inclusive demissão a esse servidor. Mas não só, e aí vale dizer, não só a servidores, mas outras pessoas também submetidas à disciplina da administração, como, por exemplo, aquele terceirizado, aquele contratado pela administração pública. A administração, para aplicar sanções a uma empresa terceirizada, uma empresa contratada, pode, inclusive, aplicando sanções, impedindo que ela tenha futuros contratos com o poder público durante um tempo. A gente estuda isso muito em licitações, não é? Lei 14.133. Então, voltemos. Segunda, para marcar falsa, falsete, a fake, é a letra C, porque os poderes administrativos são irrenunciáveis. E aí o mapeamento mental, Major, vem complementar exatamente isso, ó, a essência de cada um desses poderes administrativos. Esses mapinhas mentais, eles ficarão disponíveis a vocês, tá? Esses slides que a gente está comentando aqui, alguns esqueminhas, ficarão disponíveis para vocês acompanharem, fazerem frente a outras questões e validarem ainda mais outras questões com esses mapinhas mentais. Então, a segundinha está valendo, letra C de churrascão, da aprovação. Segunda, letra C. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tranquilo? Sim, Davi, ó, pronto. Beleza. Eu não estava, quando eu estou na lousinha, eu não vejo o chat. Quer dizer, eu nem vi o Davi perguntando, mas sim, Davi,
ficará disponível os mapinhas mentais, os cards que a gente vai utilizar também, tá? E os esqueminhas. Aguarde você perceber, tem muito mais ainda na aula de hoje. Acertei para compensar. Que dá aquele equilibrado, né, Janelson? Tá valendo, Major. Tá certo, muito certo. Muito bem, ó. Ainda sobre o assunto. Bora gabaritar essa. Terceira questão, na tela, ainda tá com a tinta da prova, viu? 2025, caiu no Cefes e o seguinte. Segundo a súmula vinculante, olha só, segundo a súmula vinculante, questão 3, segundo a súmula vinculante, número 38, editada pelo Supremo Tribunal Federal, aqui só um parêntese, se é súmula vinculante com SUPAM, só pode ser do STF. É redundante até. Não existe súmulas vinculantes de Superior Tribunal de Justiça, de TRF, de TES, não tem. Mas, enfim, segundo a súmula vinculante número 38, pronto, aí lá vem, ó. O município é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Isso é o que diz essa súmula, essa decisão no Supremo Tribunal Federal, de que o município de Monsenhor Tabosa, o município de Tianguá, o município de Heriotaba, o município de Parambu, ele é competente para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Por isso que, às vezes, varia, né? Em alguns municípios é possível restaurante, alguns vazios, funcionar até um pouco mais, outros um pouco menos. O município é competente para fixar esses horários. Pois é, e ele pergunta, a situação nela descrita na súmula constitui um exemplo de exercício do seguinte poder administrativo, do seguinte poder da administração. Quero ver agora, hein? Gabarita comigo. Ele cita poder disciplinar, poder de polícia, poder discricionário, poder hierárquico. Como é que você gabarita a questão 3? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. 3. Aldelite, letra C. Osana, letra C. Gil Souza, polícia. Maxwell, na letra B. B também, Gabriel. Uhum. Muito bom. Ó, quando o poder público ele determina algo preventivo ou repressivo contra toda e qualquer pessoa, quero que você guarde isso. Quando o poder público determina algo, edita algo preventivo ou repressivo, afetando toda e qualquer pessoa dentro daquela área da qual ele tem atribuição, você jamais vai esquecer isso. Ele está falando do PP. Ele está falando do poder, gabarita comigo, de polícia. É, poder de polícia. Porque o poder de polícia, gente, é desses. Ele não está observando uma situação específica ou vínculos específicos. Ele está atuando para limitar, para restringir toda e qualquer pessoa dentro de uma área da qual é afetada por aquela respectiva competência. Então, quando o mercantil, quando o município, ele delimita o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais naquela área, ora, o comerciante provavelmente até desejar se esticar mais, mas está limitado. A farmácia ou outro estabelecimento, talvez até desejasse vender mais, mas está limitado. Então, limitação que serve para todos, indistintamente, independentemente de vínculo, independentemente de uma situação prévia, sabe? Toda e qualquer pessoa que é afetada por uma limitação, por uma determinação preventiva ou repressiva, meu amigo, vai para ele, que é o poder de polícia. E aí, por exemplo, aqui está falando, né, o Supremo, uma situação regular, numa situação normal, como, ainda bem, né, 2025. É que eu digo ainda bem, porque não faz muito tempo que todo mundo lembra dessas limitações mais severas, mais intensas, que o poder público baixava em relação ao funcionamento de estabelecimentos na pandemia. Na pandemia, todo mundo lembra o poder público, a depender
né, das situações, dos hospitais, de uma nova variante, aquele pesadelo lá. A depender dessas situações, o poder público limitava, estendia, aumentava, diminuía, restringia, era ou não era? Isso é o quê? Poder de polícia. Poder de polícia. E aí eu sei que para quem está começando, normal imaginar que poder de polícia é só ligado ou voltado para as corporações policiais. E a gente está percebendo que, pelo jeito, é muito mais amplo que só as corporações policiais. A polícia, o poder de polícia, são essas determinações estatais, preventivos e repressivos, que atingem todos. E, normalmente, com caráter limitativo, sabe? Não estacione, é poder de polícia. Não venda, não ultrapasse o horário, não faça barulho acima de certos decibéis. Então, quando o poder público faz essas determinações, são preventivas. E quando as pessoas atropelam essas determinações, as pessoas param no local proibido, as pessoas fazem mais barulho no paredão, no paredão. Quando o estabelecimento não limita o horário delimitado, aí vem a face repressiva, de ter que aplicar a sanção, de ter que aplicar a multa, de ter que apreender o produto, o paredão, interditar o mercantil. Isso é o poder de polícia repressivo. Então, ele vai atuar nessas duas frentes, o preventivo, o repressivo, mas isso é o PP e isso é o poder de polícia. Então, a terceira questão, gabarita comigo, letra B, de bora passar, envolvendo, então, o poder de polícia. Joinha? Tranquilo? Então, pronto. Ó. Até aqui a gente fez uma questão de princípios administrativos, avançamos em duas questões tranquilas envolvendo poderes administrativos, e vou puxar agora no assunto, para você que continua firme aqui com a gente, já te digo, que é o mais, eu vou citar que seja um dos três mais cobrados pela Consulpan. Próximo assunto, a gente vai fazer, exato, sim, é o próximo assunto, a gente vai puxar, viu, Rosana? Falar sobre atos administrativos. Atos administrativos. Olha, não deu outra. Há uma semana, mais ou menos, a gente fazia também uma live de revisão para o concurso do Ministério Público, e eu dizia, vai cair muito ato administrativo. E lá a banca era Sebrasco, inclusive. Não deu outra. Ou seja, o que eu falo de atos administrativos, que é a matéria mais cobrada, não é simplesmente nesse caso por ser consulpan, porque é toda a banca. Toda a banca. Ah, Cláudio, vai estar previsto o ato administrativo na minha prova? Como eu disse, aquele conteúdozinho é invariável. Então, pode estudar atos administrativos. Separei, então, três questões, só confirmar aqui, envolvendo exatamente essa matéria tão importante. Quarta questão, lá vem atos administrativos. Se liga aqui, ó. A legislação brasileira não apresenta o conceito, é sobre isso, gente, de ato administrativo. Uhum. Restando aos doutrinadores diferentes definições, né? Embora seja um assunto tão importante, não existe uma lei, número tal, sabe? Dispõe sobre... Não tem, não tem. É por isso que ele diz, por isso que existem diversos conceitos dos doutrinadores. Um grande autor, o Eri Lopes Meirelles, ele conceitua ato administrativo com toda manifestação, como o ato administrativo, toda manifestação como um ato unilateral de vontade de administração, que agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si mesmo, a si própria. De novo, um textozinho, um excerto, né, apenas um fragmento, ele pergunta: assinale dentre as alternativas a seguir a que apresenta a definição correta a respeito do ato administrativo. Letra A. Qual é a vibe da questão? Letra A. Os atos administrativos, atenção, atenção, discricionários, diferenciam-se dos atos vinculados, pois aqueles discricionários são praticados pela administração
sem margem alguma de liberdade, uma vez que a lei descreve antecipadamente todos os aspectos da conduta. Ou seja, a questão simplesmente vai no coração da matéria atos administrativos, perguntando se o candidato lembra qual é a diferença, qual é o conceito, qual é a ideia entre ato administrativo vinculado e ato administrativo, discricionário. Bom, antes de ler os demais itens, vem aqui comigo, ó. Ato vinculado, ato discricionário. Ato vinculado, ato... Opa, foi bater no padre aqui. Aqui, discricionário. Cadê? Aqui. Ato discricionário. O bom dessa classificação de atos administrativos é que não tem uma terceira forma de classificar o ato administrativo nesse critério da liberdade. Ou é ato vinculado, ou é ato discricionário. Clóvis, estou começando agora. Qual a diferença entre ato vinculado, ato discricionário? Acompanhe comigo. No ato vinculado, a lei já diz o que você, servidor público, deve fazer. Ela já dá a solução. Ela já aponta que, em determinada situação, você deve praticar o ato A. O ato X, por exemplo. O ato X. Então, algumas situações, você, servidor, vai conferir se aquilo que está acontecendo é o que está previsto em lei, e se for, a lei já diz, major, é isso que deve ser feito. Quando assim for, simples assim, é um ato vinculado. Então, no ato vinculado, a lei diz o que deve ser feito, que deve ser feito. E é muito comum, quando você está estudando determinada lei e percebe que lá naquele artigo, sabe, naquele dispositivo, a lei fala com esse verbo, deverá ser concedido, deverá ser feito, será afastado, para que não haja alternativas, não haja liberdade, não haja nada ao que se decidir. Já está decidido o que deve ser feito naquele cenário, naquela hipótese, naquele contexto. Isso é o ato vinculado. Então, a pista de que a gente está falando de um ato vinculado é esses verbos do imperativo. Deve ser feito, deve ser realizado. Por exemplo, se nas regras de hoje, determinado servidor concursado completar 75 anos de idade, a lei determina o que deve ser feito, o que deve ser feito. E, nesse caso, é aposentar o servidor. Veja, existem outros tipos de aposentadorias, mas tem uma que é simplesmente o implemento, é o atingimento de uma idade máxima, que atualmente os 75 anos. É a chamada aposentadoria compulsória, né? A gente fala também de aposentadoria expulsória, porque para o servidor, por mais que ele desejasse continuar, por mais experiente, talvez esteja decidindo até mais do que os novinhos, não existem alternativas. A lei que trata disso, os estatutos, estão lá, ditos com todas as regras, todas as letras. Deverá ser concedida a aposentadoria ao servidor que implementar a idade de 75 anos. Deverá. E em vários momentos, além desse, várias outras situações, a lei já diz a receita que deve ser feito. Então, em resumo,
O ato vinculado é aquele ato em que não há liberdade para administração. Por quê? Porque o legislador já diz o que deve ser feito. Deve praticar o ato X, por exemplo. Aí você diria assim, poxa, Clóvis, mas eu sempre imaginei que fosse assim. Fazer apenas o que a lei manda. Mas veja, em algumas situações, em algumas outras tantas situações, né, melhor dizendo, olha o que acontece. A lei, ela permite que você, servidor, escolha o que vai ser feito. Se é o ato X ou você escolhe, ó, ato Y. Em algumas situações, então, a lei, analisando, sabendo que cada caso é um caso, percebendo que é melhor que quem esteja ali, diante do caso específico, possa escolher, ela dá uma liberdade. Ela permite que você, servidor, escolha entre uma coisa ou outra. Então, num ato discricionário, a lei faz o seguinte, ela deixa a critério da administração a escolha do ato. Há uma liberdade aqui? Há sim, existe sim, dentro da lei. Mas a lei te permite, então, que você possa fazer escolhas. Por exemplo, vai chegar já já São João, e é muito comum aqui também, no interior, no Nordeste todinho, as festas, e às vezes elas acontecem numa rua. Para usar a rua, eu preciso ir ao poder público com consentimento. Pelo menos deveria ser assim, né? O direito, ele coloca algumas regras, às vezes a gente sabe como acontece na prática, mas só para você entender como deveria ser. Então, se eu quero usar uma rua, uma praça para um evento privado, eu preciso ao poder público para que ele me consinta. E aí, a depender do pedido, a depender do contexto, a depender do cenário, a depender da situação, a lei dá à administração a liberdade. E aí, o gestor, o secretário, sabe? O prefeito, enfim, a pessoa competente, ela vai lá na lei e está dito a critério da administração, ou então, no interesse do serviço, de acordo com conveniência e oportunidade, pode praticar conceder o ato, a permissão para usar a rua, para fazer a festa junina, ou não. Cabe à administração, caso a caso, decidir se concede ou não. Então, num ato vinculado, o ato engessado, não há liberdade alguma para a administração pública em decidir se pratica ou não o ato. Já no ato discricionário, há sim uma liberdade dentro da lei e que a administração dá para que você decida o que vai ser feito. Beleza? Então, voltando, veja, ele que é a correta sobre esses conceitos, a letra A diz, os atos administrativos discricionários diferenciam-se dos atos vinculados, porque nos discricionários, né, os discricionários, são praticados na administração sem margem alguma de liberdade. Está falso. Está falso. Os atos discricionários são aqueles atos em que há uma margem de liberdade. Percebe isso? Falso, letra A. Letra B. É exemplo de ato administrativo vinculado à licença dada pelo município para o funcionamento de um restaurante que preenche os requisitos legais para tanto. Letra B diz, é exemplo de ato administrativo vinculado à concessão de uma licença a um restaurante que preencha todos os requisitos legais. E aí eu digo para vocês, as licença de funcionamento de restaurante, licença para dirigir, a carteira de motorista, a licença, qualquer que seja, é um ato vinculado. Tal como é a concessão da aposentadoria, a licença é um tipo de ato administrativo diferente da aposentadoria, mas é um ato vinculado. Por quê? Porque quando a lei fala licença, já está dito lá, deverá ser concedida a licença para o restaurante, desde que ele atenda às exigências legais. Se ele apresenta toda a papelada, sabe? Toda a documentação exigida, entrega, a administração vai apenas conferir e vai na lei que trata o assunto. E lá está dito o quê? Deverá ser concedida a licença.
Gabarita comigo, letra B de bora passar, é isso mesmo. A licença, acrescento para vocês, a licença é ato vinculado. Vamos atrás dos outros. Letra C. O ato administrativo vinculado é o executado pela administração pública, podendo o administrador fazer, diante do caso concreto, juízo de conveniência e oportunidade. Parou, hein? Porque juízo de conveniência e oportunidade só existe aqui, ó, no ato discricionário. É esse juízo de conveniência e oportunidade que o secretário lá, na hora de liberar ou não a rua para fazer a festa, ele vai ter. Será que é conveniente conceder essa rua? Parece ser uma rua próxima de um hospital, então não é conveniente. Mas é uma rua que não tem nada assim que mova o interesse público próximo. Nunca solicitou, não existe nenhum outro algo marcado ali próximo. Parece ser conveniente, oportuno. É caso a caso. E conveniência e oportunidade só existe aqui, ó, no ato discricionário, não no ato vinculado, como ele fez aqui a história. Falso, muito falso. Letra C. Letra D. É exemplo de ato administrativo discricionário a concessão de licença maternidade à servidora gestante. Já pensou? A servidora pública, parturiente, tem um menino. Aí a administração pública vem para cá, a administração pode conceder o ato X, vá lá se licenciar, ou não, quero saber não, daqui a 5 dias você volta. Deve conceder se nasceu menino ou pode conceder se nasceu menino? Deve conceder. É um ato vinculado. A licença maternidade, licença gestante, enfim, é exemplo de ato vinculado, não discricionário. Por isso, bora nessa. Gabarita comigo, letra B. Quarta, letra B. Joinha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, para saber como estamos. Isso, ato vinculado. Bianca, entre o poder de polícia e o poder vinculado. Sim, eu digo até, Bianca, que o poder vinculado e poder discricionário são formas de agir da administração. Porque, repare comigo, o poder hierárquico, o poder que tem a administração de organizar as repartições, determinar ordens, de determinar atividades aos subordinados. Essa forma de agir, ela é mais discricionária do que vinculada. Percebe? Vinculado e discricionário, a gente pode colocar como essas formas de agir da administração. Vamos pegar o poder de polícia. O poder de polícia que é essa determinação preventiva, repressiva a todo mundo. Ele pode ser discricionário, há uma liberdade para a administração pública decidir como vai limitar, e pode ser, em alguns aspectos, vinculados. Então, a gente pode meio que dividir os poderes administrativos em duas categorias. Aqueles poderes propriamente ditos e aqueles poderes que, na verdade, são formas de agir. Esses que são formas de agir é o poder vinculado e o poder discricionário. Tranquilo, Bianca? Diz para mim se ficou melhor. Joia, muito bem. Tranquilo, gente, vinculado, discricionário. Olha, se isso ficou tranquilo, ou ali 70%, 80% suave na nave, digo para vocês que a gente tem um grande salto, viu? Porque não tem prova de direito administrativo, e não falo só da Consulpan agora, todas as bancas de modo geral, que isso não caia, seja diretamente, seja indiretamente. Às vezes, algumas questões já tratam isso como você conhecesse. Tá? Às vezes é uma questão, vamos pegar lá de matemática, de equação, mas para fazer equação você precisa conhecer soma e multiplicação. Então, às vezes, ele não cobra vincular discricionário como essa questão fez, porque ele já parte do pressuposto que você sabe o que é vincular discricionário. Exato, Ana Catarina, exatamente. As licenças, inclusive essas do poder de polícia, viu, Ana? Elas são vinculadas. A lei já diz, licença para abrir estabelecimento, licença para poder dirigir, a CNH. E se a lei não diz exatamente o ato, ela coloca aquele verbo no deve. Aí você sabe que se trata de um ato para realizar uma atividade, realizar
uma operação, se trata de uma licença. De uma licença. Beleza, mas tem mais, como eu disse, fundamental isso, sobre atos administrativos. Esses conceitos eles vão começar, né, começando a se encaixar, isso é muito bom. Vamos avançar, porque tem mais sobre atos administrativos. Vou puxar, então, a próxima. Lembrando que os mapinhas, esses esqueminhas, ficarão nos slides que vocês receberão mais na frente, né? Observe essa. Monsenhor Tabosa, 2024, com o Supan, perguntou o seguinte: a presunção, ainda sobre atos administrativos, hein? A presunção de legitimidade e de veracidade pode gerar algumas consequências, ó, aí aqui vale, né? Exceto, já fiz o meu grifo diferentão, exceto, pronto, estou ligado na ressalva, ele quer para marcar falsa. Bom, presunção de legitimidade e veracidade. O que é isso dentro do jogo do bicho, dentro do assunto do ato administrativo? Atributo. É um tópico bem corrente também, que o Supan adora atributos de ato administrativo, que é o mesmo que falar que são características, sabe? Características do ato administrativo é o mesmo que falar que são atributos. Lembra aquela questão anterior que dizia não tem uma lei sobre atos administrativos. Então, os autores eles ficam muito à vontade de estudar a matéria, de criar classificações e conceitos, às vezes, próprios de cada doutrinador. Só que ainda bem que existe uma maioria de autores que pensam alguns assuntos de maneira igual ou muito próxima, o que a gente chama de doutrina majoritária. E é nesse ponto a gente precisa sempre apresentar a matéria assim. A doutrina majoritária, a maioria dos autores nesse ponto entendem que nós temos 4 características do ato administrativo, e aí se liga no card, se liga no mnemônico, PAT. 4 características do ato administrativo, não consegui a PAT. encontrar isso na biblioteca de Deezer. A Siri querendo participar? Não, Siri. Então, para lembrar, PAT. Como é isso, Clóvis? Ó, para você que já é aluno, você já conhece presunção de legitimidade e veracidade, que é o que a gente está perguntando, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. A gente vai comentar um pouquinho de alguns desses conceitos, tá? Mas, por hora, eu quero que você perceba de imediato 2 coisas. Atributos do ato administrativo, o mesmo que falar que características que o ato administrativo possui. E segundo, que predomina o entendimento, doutrina majoritária, que são 4 os atributos do ato, para você lembrar, PAT. Inclusive, o que a questão está perguntando especialmente é isso aqui. Beleza, Clóvis, estou ligado, o mnemônico vai ajudar. Vou gabaritar com isso, mas às vezes eu preciso ir a mais. O que quer dizer cada um desses atributos? Preparei também o esqueminha com um resumo de cada um deles, ó. Cada um deles. De um lado eu tenho, ó, Paty, na sequência, para reforçar. E aqui exatamente o conceito, ou o resumo do conceito de cada um deles. Então, vamos explorar isso primeiro. Presunção de legitimidade e veracidade. É dessa ideia que se diz que a multa que o Detran aplica, sabe? Que a interdição do restaurante que o órgão da prefeitura fez, qualquer ato administrativo, presume-se que o ato é legal, que a multa aplicada pelo Detran foi feita de acordo com o Código de Trânsito, com a lei, e o fato que ele diz que encontrou, que localizou, que visualizou, aquele fato, sabe, de carro parado na calçada indevidamente, seja o que for, esse fato ele é verdadeiro. Mas, Clóvis, eu nem estava lá. Deixa eu te falar. Nesse dia que eu fui multado, eu estava em outra cidade. Não aconteceu aquilo, não. Pois é. Olha como é forte os atos da administração. Supremacia do interesse público frente ao particular. Esse ato, ele tem a presunção relativa de que o que foi feito e dito ali é verdadeiro por parte da administração. É como se a administração pública saísse na frente em relação a ele em particular, né? Vamos colocar assim, a administração diz que esse fato aconteceu, que o particular fez isso, e isso é verdadeiro. Por isso o nome. E isso foi feito dentro da lei, até prova em sentido contrário.
Eita, Cláudio, então vou ter que recorrer e demonstrar que eu estava na outra cidade, não lá. Exatamente. Porque até conseguir demonstrar, sabe qual é a verdade que vai prevalecer? A administração. Supremacia do interesse público frente ao particular. Aí a gente fala de uma expressãozinha em latim aqui, tá? Presunção relativa é a mesma que juris tantum. Isso quer dizer que cabe ao multado, meu amigo, cabe ao administrado, cabe ao autuado demonstrar a inveracidade do ato. Porque a administração pública, ela está de boa. O ato foi feito, sim, de acordo com a lei, e o fato que foi dito lá é verdadeiro. Se não for, que prove. É assim. Por isso que às vezes é tão difícil, né? Conseguir derrubar essas presunções. Só para fechar e voltar para a questão, Clóvis, eu posso questionar essa multa onde? Eu posso questionar no próprio Detran, né? Administrativamente, como a gente diz, né? Posso recorrer no Detran lá, ou, em última análise, aí é caso a caso, mas se desejar e compensar, eu posso até mesmo questionar na justiça. Talvez uma multa de trânsito, com seus cento e tantos reais, talvez nem compense tudo isso entrar na justiça, inclusive. Eu vou imaginar qualquer ato administrativo. Vou imaginar que seja uma demissão de um servidor. Opa, Clóvis, se for minha demissão, eu tiver com a razão, eu vou até a ONU, mas eu vou demonstrar que eu estava com verdade. Pois é, mas cabe ao autuado, administrado, como a gente fala, né? O particular demonstrar que o poder público eu vi. Ele pode questionar administrativamente ou controle judicial. Beleza? Aí qual é a vale que a questão está perguntando? Voltemos. Tá aí, ó. Presunção de legitimidade e veracidade, ele quer a falso, o fake, a falsete, pode gerar algumas consequências. É certo. Controle judicial pode gerar? Pode. Porque se o ato ele é presumidamente legítimo, até prova em sentido contrário, eu posso desejar provar isso na justiça. Então, é uma consequência a possibilidade de entrar na justiça para que haja questionamento. Então, eu posso tirar aqui a letra A, já que ele quer a falsa. Letra B. Em virtude dessa presunção, os atos podem gozar de auto-executoriedade, com certeza. Auto-executoriedade é o próximo atributo, ó. Ele diz assim, o ato não é verdadeiro? Presumidamente, é verdadeiro. Então, a administração pública pode implementar essa medida sem precisar da justiça. A administração pode fechar o estabelecimento, interditar, né? Interditar, sem precisar entrar na justiça. Pode guinchar o veículo, rebocar, sem precisar da justiça. Então, a auto-executoriedade é isso. Porque o ato é legítimo, porque é verdadeiro, então ela pode praticar e executar seus próprios atos. Vou tirando também aqui a letra B. Letra C, atenção. Presunção relativa ou absoluta. E aqui ele colocou, não sei se quis colocar que eram expressões sinônimas, mas o fato, gente, é que a presunção do ato, ela não é absoluta. A presunção do ato, ela só é relativa. Sabe por quê? Se a presunção do ato fosse absoluta, não tinha chances, não tinha nem onde recorrer. Nem administrativamente, nem judicialmente. E a letra D, confirmando, o ato produz efeito enquanto não decretar a invalidade. Enquanto não demonstrar que a administração errou, o que vai prevalecer? A administração. Por mais que tenha errado, hein? Por mais que tenha errado. Enquanto eu não conseguir demonstrar que ela errou, qual é a verdade que prevalece? Da administração pública, frente ao particular. Então, gabarita comigo, questão 5, a resposta, a letra C. Presunção relativa, só por isso aqui, ó. Só pelo absoluta. Beleza? Tranquilo? Vou pedir só para quem tiver com o áudiozinho ligado, dar uma cutucada nele, desligar. Pronto. Beleza. Atos, né, Rosana? Atos não é exatamente a preferida. Ao contrário, por exemplo,
de servidores públicos, estatuto, princípios administrativos, mas devagarzinho a gente vai sim fazer o gabarito sorrir. Esse é o nosso objetivo. Por falar nesse mesmo assunto, para a gente fechar atos e avançar, ó, atributos, conceitos. Faz para mim essa. Olha só, questão 6. Ó, após constatar que determinado estabelecimento comercial está situado em área que não admite, ó, estabelecimento comercial está situado em área que não admite qualquer edificação, por ser ambientalmente protegida, o agente de fiscalização do órgão ambiental municipal, olha o que ele fez, determina sua imediata interdição e a consequente demolição. Aí ele fala, essa é a pista, sem passar pelo crivo, sem passar pela análise, sem passar pela a justiça. Tal situação, então ele pergunta, tal situação está relacionada ao seguinte atributo do ato administrativo. E veja, ele cita exatamente os 4 que eu dizia que era da doutrina majoritária, a PAT, né? Tá aí os 4 misturados. E qual é o atributo que está diretamente ligado a essa parte aqui, ó, sem precisar da justiça? Gabarita, vai lá, gabarita comigo. Letra D, Rosana, letra D, Tainá. E aí eu digo para vocês, certo, muito certo, é sim autoexecutoriedade. E essa é a grande pista, gente, para falar desse atributo, sabe? A autoexecutoriedade. O nome, palavrão, é, né, compridão, mas serve demais para a gente identificar que é executado por ela mesma. Autoexecutoriedade. A própria administração executa os seus próprios atos. Desde, eventualmente, de fechar um estabelecimento, mandar demolir, incinerar, enfim, algumas ações previstas em lei, né, caso a caso, a legislação vai tratar do assunto. Mas o que é importante? Na maioria desses atos, a administração pública pode mesmo fazer-se a justiça, sem precisar do Poder Judiciário. Isso é autoexecutoriedade. Só voltando um pouquinho para você lembrar disso, ó, autoexecutoriedade, voltando aqui para essa tabelinha. O que significa? Atuação sem necessidade do Poder Judiciário. Apenas isso. Falou de atributos e no final ele perguntou, candidato, vem cá, qual é aquele que permite fazer sem precisar da justiça? Vai nele, sem receio. Autoexecutoriedade. Beleza? Questão aí foi só da nave, valendo, mas imagina quanto faz diferença e fez, viu? Sexta, letra D de Dali, autoexecutoriedade. Muito bom, muito bem, avançando, avancemos. Já está chegando aqui na reta final, né? Questão 7, que envolve aquele assunto que normalmente muitos gostam de estudar, porque já se visualizam naquela condição de servidor público. E eu acho que seja assim. Ninguém está apenas aqui, que já seria muito bom para aprender por aprender. A gente quer aprender para realizar um sonho, uma vontade, se tornar servidor público. E 2025, olha, a gente está em abril aqui, fechou o primeiro trimestre, mas está entregando tudo que se tem prometido, né? Ontem mesmo saíram os concursos, né? O concurso grande esperado era policial. Área policial, 500 vagas, mais 200 e tantas de cadastro de reserva, né? E vai daqui a pouco sair Polícia Federal também, para a área administrativa e também para a área policial. Os concursos municipais continuarão saindo. E 2025, como eu digo assim, um ano pré-eleição, para a área federal e área estadual, é um ano clássico de concursos públicos. Se 25 repetir 24, maravilhoso, porque a gente não pode reclamar que teve muito concurso. E vai ser mais, você vai perceber, e vai ser melhor. Olha a questão 7, então, perguntando sobre servidores, sobre concurso, inclusive, e pede para marcar a alternativa correta. Diz o item 1. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Olha aí. Para você ser investido em um cargo ou em um emprego, depende de um concurso de provas ou de provas e títulos. Só um parêntese.
Até aqui está valendo. É o artigo 37, inciso 2 da Constituição. Mas jamais um concurso público pode ser só de títulos, ou de provas, ou provas e títulos. Tranquilo isso, né? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo, emprego, na forma prevista em lei. Ele diz agora, inclusive em cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Item 1, no finalzinho, meu amigo, ele dá uma derrapada grande, porque ele diz, inclusive, vai ser preciso concurso para cargo em comissão. E como você está percebendo, o próprio item, ele tem um tilt. Porque como é que eu exijo concurso para cargo em comissão e, na sequência, eu digo livre nomeação, livre exoneração? Porque se o cargo em comissionado e ele é de livre nomeação, então não precisa de concurso, a administração fica à vontade de colocar naquela chefia, aquele cargo de chefia, para o cargo de direção ou assessoria, quem ela desejar, sem precisar de concurso. Então, como você está percebendo, falando dos cargos em si, a gente pode dividir em cargos de concurso, cargos efetivos, é esse o seu cargo 2025, cargos efetivos, cargos em comissão, que são aqueles que não precisam de concurso público, são de livre nomeação. Cargo efetivo, difícil para entrar, mas uma vez em chegando lá, dificuldade de ser desligado do mesmo. Cargo comissionado, facilidade para entrar, porque depende da confiança, da indicação, como a gente conhece, de uma pessoa que vai decidir lá aquele fulano, mas também depende só dessa mesma pessoa o desejo de colocar para fora, de exonerar, né? A gente viu agora, no começo do ano, vários cargos em comissão, foi ou não foi? Colocados para fora, para que o novo gestor colocasse aquelas pessoas, os quais fossem, vou usar a expressão bonitinha, tá? Mais adequadas, e sua estrita confiança, para exercer atribuições, né? Então, não precisa de concurso para o cargo comissionado, só por isso o item está falso, muito falso. Item 2, o prazo de validade do concurso público prazo de validade, será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Item 2, prazo de validade dos concursos, né? Isso é um ponto que, normalmente, quando sai um edital, a gente nem analisa muito, né? A gente vai logo saber quantas vagas são, quanto está pagando, está tudo certo, quais são as matérias. A gente não olha isso. Isso é um ponto tão importante, porque quanto maior o prazo de validade de um concurso, mais chances do poder público ter que chamar várias pessoas desse concurso. Então, se o prazo de validade é pequeno, por exemplo, 6 meses, imagine, ele talvez não tenha tempo suficiente para convocar outras pessoas além das vagas. Mas se o prazo é maior, possibilidade de ter carências ao longo do tempo e de acionar o cadastro de reserva. O prazo de validade do concurso, realmente, como diz o item 2, está certo, ele será de até 2 anos. E pode ser prorrogado uma única vez, que, se acontecer, será por igual período. Talvez está tudo certo. Se um concurso tiver validade de 1 ano e for prorrogado, a prorrogação será de 1 ano. Se o concurso tiver, como se espera, um concurso de validade de 2 anos, e se houver prorrogação, será por 2 anos. Em causa daquele seu exemplo, se o concurso for de 6 meses e houver prorrogação, será por 6 meses, sempre por igual período. Item 2, então, certo, muito certo. Item 3, ele diz, é proibido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ficou aqui, ó, sindical, né? Tá falso o item. E eu sempre sugiro o seguinte, se você não lembrar da parte teórica, ora, puxa naquelas observações que a gente encontra no dia a dia, na prática, na real. Porque todo mundo já viu ou já ouviu alguma coisa de sindicato de servidor. E olha que a questão está dizendo que é proibido o servidor de participar de sindicatos, de associação sindical. Então, está falso, é um direito fundamental, também previsto aqui
É um direito, na verdade, previsto no artigo 37, também na Constituição, inciso 4º, que estabelece exatamente o que está dito na contramão no item 3, por isso que está falso, só um item, apenas o item 2, gabarita comigo, letra T de Dali. Joia? Apenas o item 2, muito bom, hein? Joinha. Por falar em servidor público, olha o que diz a próxima questão. Questão 8. Ó, assinar alternativa que não faz referência correta a uma forma de vacância do cargo público. Se preferir, vamos pegar lá aquela canetinha mais diferente, ó. Não é uma resposta correta, ou seja, para marcar alternativa falsa. Uma alternativa falsa que não constitua um caso de vacância. Ou seja, marque das opções é porque bem objetiva a questão, né? Como algumas com o Supan, muito objetiva, quais dessas não é caso de vacância. E a questão da forma que foi feita, deu uma suavizada, ficou simples, porque, como eu disse, se você não lembra da questão teórica, vamos colocar a bola no chão e lembrar da prática. O que é vacância? Vacância é quando o cargo fica vago. O cargo público ele fica vago nas situações previstas em lei. E curioso, gente, que o contrário de vacância é provimento. Sabe só? Ó, imagine que aqui seja a representação de um cargo público, está aqui o servidor ocupando o cargo público, muito bom, está aqui ocupando, preenchendo o cargo. Joia? Aí veja, se esse cargo ficar assim, sem o seu titular, é porque aconteceu uma vacância. E como é que esses cargos ficam vagos? Uma hipótese, a aposentadoria do servidor. Tanto que, quanto mais aposentadorias, mais necessidade do poder público fazer o quê? Preencher com os novos concursos. Então, a aposentadoria é uma hipótese de vacância. Demissão de servidor. Ora, não tem jeito, né? Servidor que é demitido se aposenta, se exonera, o cargo fica vago. Isso são alguns casos de vacância. Mas veja, quando esse cargo vago passa a ser preenchido, a gente tem o que se chama de provimento. Provimento. Então, o provimento, ele é uma hipótese de deixar o cargo cheio, certo? O cargo fica preenchido, melhor dizendo, cheio não, fica preenchido. Tem um titular, tem um ocupante. Então, são duas faces da mesma moeda. Saber quando os cargos ficam vagos e saber quando os cargos são preenchidos. Por hora, claro, a gente vai explorar isso aqui, ó. Quais são os casos em que há vacância. E para lembrar dessas situações, eu mencionei algumas delas há pouco, não foi? Mencionei. Demissão, exoneração, aposentadoria. Para ter uma lista completa ou exemplos recorrentes, olha esse card, alguns de vocês já conhecem. Para lembrar, chama o Padre Fábio agora, Semana Santa chegando, ainda vem mais a calhar, para lembrar dos casos de vacância, que aqui nesse exemplo desse card, estão lá na Lei 8.112, mas servem para ilustrar exatamente esses movimentos em que os cargos ficam vagos. Então, para lembrar desses exemplos, qual é a dica? Lembra de Padre PF, tá aí, Padre Fábio bem novinho, né? Padre Fábio bem novinho da Polícia Federal, Padre PF. E aí você vai lembrar, olha como dá certo, os casos de vacância, Padre PF. Tá certinho, show de bola. É nossa questão para lembrar dos casos em que os cargos ficam vagos. Beleza, gente? Simples assim, Padre PF. Então, é correr para o abraço. Questão 8, assinale a alternativa que não faz referência correta a uma forma exatamente de vacância de cargo público. Ó, dá para gabaritar, hein? Suspensão. Não está previsto aqui, diferentemente das outras, ó.
suspensão. Suspensão, seja como for, sempre é algo temporário. Alguém é suspenso, depois volta a ocupar o cargo. Ou melhor dizendo, né? Ele, quando se afasta do cargo, ele nem deixa o cargo vago, porque ele vai voltar para ele. Então, esse cargo nem fica vago, né? Ao contrário das outras situações, envolvendo aqui o padre PF. Beleza, combinado isso? Então, suspensão, gabarita comigo, oitava, letra D. Oitava, letra D. Muito bom, muita gente gabaritou aqui, muito bom, muito bem, joia. E veja, gente, esses mapinhas mentais, cards e tudo mais, para quem é nosso aluno já sabe, eu gosto sempre de utilizar porque eles facilitam em algum momento, tanto a memorização, como mais importante, a lembrança na hora da prova. E aí, eu aproveito aqui, ó, antes de fazer a nossa última questão, nossa derradeira questão, eu aproveito para fazer um convite especial para você na próxima semana. Aquilo que eu comentava no começo, para quem ainda não estava aqui, ou para quem estava, para a gente explicar, visualizar melhor antes da última questão. Na próxima semana, o IB fez uma proposta com caráter de desafio e eu topei, gente. Desafio, uma espécie de imersão, sabe? Por 2 dias, visualizando toda a programação, o direito administrativo, e, como eu disse, com o Supan, invariavelmente gosta e cobra esses assuntos. Então, teremos 2 dias. Próxima semana, coloca aí na agenda, dia 23 e dia 24 de abril, uma quarta e quinta-feira, começando como fizemos hoje, às 19 horas, mas mais esticado, mais de 2 horas por dia, destacando todas as matérias previstas aqui. Eu vou organizar os assuntos, aqueles que têm mais conexões uns com os outros, mas a gente vai visualizar toda a matéria, derrubar o programa com o Supan em 2 dias, dia 23, dia 24 de abril, coloque. As aulas ocorrerão ao vivo, mas ficarão gravadas para serem revisadas, serem visualizadas quantas vezes vocês deixarem. Terão acesso também às listas de questões, inclusive os mapas, os cards que a gente utiliza, a apostilazinha direcionada, além dos cards, a apostila resumida e direcionada, voltada para os concursos da Consupan, tira dúvidas que a gente vai visualizar tanto durante a aula, quanto também logo após as ações, logo após as aulas, em que se vai se visualizar, meu amigo, vai ser massa. 2 dias, destacando os pontos mais importantes, digo, mais importantes em outros locais. No nosso curso, todos os pontos aqui serão visualizados em 2 dias de prova. Então, já agenda a próxima semana com o Supan. E vai ser bom porque a gente vai voltar tranquilo, arejado, vocês estarão descansados de uma Semana Santa, muita reflexão para alguns, peixinho para outros, mas tranquilidade para voltar na semana, meu amigo, dia 23 e 24, nesses 2 dias, tá? E só lembrando, mais uma vez, teremos acesso à apostila de direito administrativo, com tudo visualizado, cadernos de questões, e aí darei uma preferência total às questões 24 e 25, outras de outros anos, só se esgotar, porque a gente, vamos combinar, ela não tem tantas questões assim, mas atenção às questões 23, 24 e 25, e aí, meu amigo, tá aqui, ó, em resumo, exatamente isso. Além do grupo oficial lá do WhatsApp, que vai servir exatamente o nosso Tira Dúvidas. Beleza? E como é que eu faço tudo isso? Aí, entre em contato com o IB Concursos. Entre em contato com o meu patrãozinho, Leonardo Botelho, porque ele vai visualizar e vai te dar todo passo a passo para você fazer parte desse curso. Como é um curso com Tira Dúvidas, eu preciso dizer para vocês que as vagas são limitadas. Então, assim, não espere para visualizar o curso, porque é um projeto que a gente está visualizando em caráter de desafio, e por isso não deixe passar essa oportunidade, você que está visualizando aqui. Beleza? Vai ficar salvo? Vai sim, ela vai ser ao vivo, vai ficar salvo, vai ficar disponível. Eu acho que vai, se eu não estou enganado, o prazo de 1 ano, se não estiver aqui, vai ficar gravado na plataforma, exatamente. Vai ser eu acho que vai ser pelo Google Meet, como a gente está fazendo agora, tá? Mas vai ficar gravada, disponível, assim, para você visualizar. O que mais? Muito bom. Olha que massa. Vamos estar aqui com você. Que show, Bianca. É isso mesmo, vai ficar gravada na plataforma. Tranquilo? Beleza? Então é isso. Feito o convite a vocês, vamos lá para a nossa última questão
o nosso encontro, destacando, deixei por último, porque fiquei impressionado pela quantidade de vezes que improbidade administrativa caiu já esse ano pela Consulpan. Impressionante. É claro que o assunto é sempre importante, é um assunto que, infelizmente, não sai dos jornais e que teve mudança recente, mas, assim, talvez seja a banca, proporcionalmente, que tenha mais cobrado improbidade esse ano. Impressionante. Veja essa questão, essa de 23, mas que poderia ser uma dessas tantas desse ano, que deixei para a nossa imersão, né? Para o nosso desafio da próxima semana, diz assim: Jardel é servidor público de um determinado município e está lotado na Secretaria de Saúde, onde fica responsável pelas compras de medicamentos para abastecimento dos postos de saúde. O que ele fez? Jardel utiliza diariamente o carro da secretaria para buscar seus filhos na escola e, logo após, devolve o veículo de volta para casa de transporte público. Segundo a lei de improbidade, o referido caso se configura como... Olha só. E aí, como eu estava dizendo para vocês lá atrás, né? O direito é o dever ser, né? Como deveria ser. Não é efetivamente o que acontece, porque, infelizmente, você deve conhecer, eu conheço, alguns servidores públicos que realizam essas ações e que, pelo menos até agora, não tem notícia de nada. Mas o que deveria ser, eu digo para vocês, isso é um baita ato de improbidade administrativa. É um baita ato de improbidade, é um tipo de infração improbidade administrativa. Eu digo que é um baita ato porque existem 3 tipos e esse faz parte da pior categoria de atos de improbidade. Eita, pô, como é isso? Observe só. Existem 3 atos de improbidade e aí o nosso último mnemônico, o último card da noite, EPA. Para você lembrar exatamente os 3 atos de improbidade, ó. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentar aos princípios. Para lembrar dos 3, EPA. E o bom desse mnemônico, eu sempre digo isso, o bom desse mnemônico é que a gente tem o mais grave aqui, o enriquecimento ilícito, ao mais leve, que é o atentar aos princípios. EPA. Então, espera aí. Se você está dizendo que é um baita ato de improbidade, o que o Jardel, nosso servidor, fez aqui, de buscar o menino com um veículo da secretaria, então ele praticou ato de improbidade que tipo? É o que a questão está perguntando. E digo para vocês, ele praticou o ato de improbidade segundo a lei de improbidade, prevista lá no artigo 9º, ó, enriquecimento ilícito. E aí eu lembro disso nos alunos presenciais, né? Imagino que você também esteja olhando para cá, mas enriquecimento ilícito? Estava imaginando que enriquecimento ilícito fosse a hipótese de alguém que pede uma propina para não fazer algo ou fazer algo diferente em suas atribuições. Esse é o caso típico de enriquecimento ilícito. Mas tem outra modalidade de enriquecimento ilícito, que é quando eu utilizo equipamentos da administração para algo particular. Porque se eu utilizo algo da administração para interesse particular, é sinal que eu não estou gastando com isso e, por isso, estou me beneficiando devidamente. Se eu gastasse, evidentemente, eu teria ali um custo de R$100, R$200, enfim, qualquer coisa, mas como estou usando coisas da administração, eu estou sem gastar. Então, há um enriquecimento ilícito. Existem 2 tipos, então, de enriquecimento ilícito. Esse clássico, repetido em diversos verbos no artigo 9º, de receber algo para fazer diferentes atribuições ou não fazer, e essa, de utilizar equipamentos, ó, atenção, hein? Ou trabalho de servidores para você entender em termos gerais e sucintos, para atender interesses particulares. Quer dizer, eu uso equipamento da administração, é um secretário de obras que utiliza o trator do município para fazer uma reforma lá na sua chácara. Enriquecimento ilícito. Porque se não usasse o trator, ele teria esse gasto. É o servidor do secretário de saúde que determina
que determinado funcionário, mesmo terceirizado, vai pegar o seu filho na escola ou deixar na rodoviária. Enriquecimento ilícito. Percebe? Porque se ele não fizesse isso, ele teria algum tipo de gasto. Não está tendo, estou enriquecendo, é uma forma, ilicitamente. E esse é alguns dos atos de improbidade previstos no artigo 9º, que são, como eu disse, os mais pesados, já que eu tenho o mais grave ao mais leve. Esse bem leve. E quando eu digo mais grave ou mais leve, gente, em termos de punição, sabe? Em termos de sanções que ele pode sofrer. Quem pratica enriquecimento ilícito sofre muito mais sanções. Então, por exemplo, pode ficar inelegível, suspenso vezes por isso, por até 14 anos. Quem comete esse ato de atentar aos princípios nem tem essa punição. É completamente diferente as sanções. Por isso que essas são as mais graves e essas são as mais leves. Então, voltemos, questão 9, a resposta, então, letra A. Letra A. Beleza? Deixa eu dar uma dica aqui no chat. Em uso próprio, isso mesmo, Rosana. Muito bem. O que mais? O gabaritozinho aqui, suave na nave, das nossas questões de hoje. E, meus amigos, é isso. E é claro, viu? Essas e outras informações, você pode também ir lá no nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram? O meu Instagram, Prof. Clóvis Feitosa. Durante a semana mesmo, a gente vai divulgar tanto no IB Concurso, como no meu próprio Instagram, Prof. Clóvis Feitosa. E é como eu disse para vocês, semana, para a nossa imersão, nosso desafio, todo edital em 2 dias, aqui mesmo nesse canal. Beleza, quero agradecer a presença de vocês, firmes e fortes, nessa mais de 1h30, como passou rápido, mais de 1h30, juntos, destacando esses pontos mais importantes aqui de direito administrativo. Entre elas, valeu, Maxwell, tamo junto, Bianca Nascimento, Elisete, Rosana, todos vocês, Janilson, todos vocês que participaram, aquele forte abraço, valeu, Ana Maria, e o convite, mais uma vez, nos encontraremos em breve, próxima semana, aí sim, para nosso desafio, nossa imersão em 2 dias. Beleza, gente? Valeu. Você, servidor. Valeu, Leonardo. Aquele abraço. Tá.